Bom dia! Bom dia! Que coisa boa! Esse momento é um momento importante, um momento que a gente compartilha a respeito de prosperidade, momento da prosperidade, momento da semeadura, né? Dízimos e ofertas. Nós temos que entender que quando Deus instituiu isso, esse momento, dízimos e ofertas, tem um porquê. Né? Porque a gente só pensa o para quê. Né? O para quê é para quê? Para que a igreja possa pagar, para que a igreja possa sobreviver, para que a igreja, né, possa ter conta em banco, para que a igreja possa ter luz, ter, né, etc, etc. Mas não é isso, só isso. Né? Abre a sua Bíblia em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. A minha pergunta é, sua Bíblia é convertida? Uma pergunta. A Bíblia convertida é quando você joga a Bíblia assim na mesa, pá, ela abre Malaquias 3:10. Porque eu já descobri, de vez em quando eu pego a Bíblia assim do irmãozinho, vem cá, deixa eu ver a tua Bíblia aqui, veja. Malaquias está grudado lá, ó. Nunca abriu, então não é convertida aquela Bíblia. Tem que converter a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Malaquias 3:10. Quem tem Bíblia aqui de papel? Quem trouxe Bíblia de papel aqui? Você vai para o céu, você também. Você vai para o céu, você vai para o céu. Você vai para o céu, você, certeza absoluta. Parabéns. Amém. Você vai para o céu, entendeu? Esse negocinho de Bíblia no celular, meu Deus. Amém? Malaquias 3:10 fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era uma coisa muito grande que era feita naquela época, era onde guardava todos os tesouros. Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aqui ele fala para quê? Para que haja mantimento. Para que não falte mantimento na minha casa. Mas agora ele fala por quê? E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós sem medida. Não adianta você ter... tudo na vida tem que ter um porquê. Você casou por quê? Você está casado por quê? Você vai ter filhos por quê? Você já viu como o filho dá prejuízo? Você já fez as contas? Se eu colocasse na poupança, que não remunera bem, todo o dinheiro que eu gastei com 3 meninas, eu estava rico, milionário. Desde o primeiro momento. Por que eu tenho filhos? Filhas. Né? Agora tem netos. Por quê? Porque faz parte do nosso crescimento, da nossa comunhão, do nosso relacionamento. Filhos é bênção na nossa vida. Então, quando ele fala aqui, o para quê? Para que haja mantimento. Tá, para que haja mantimento. Mas por quê? Porque ele quer que você tenha um relacionamento com ele. E provai-me nisto. Provai-me quer dizer assim, olha, nós vamos caminhar junto e você vai me conhecer. Nós vamos caminhar junto e você vai ver a minha mão sobrenatural nas tuas finanças. Você vai andar comigo e vai perceber que eu tenho um projeto para você na sua vida financeira também. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que vai suscitar muita confusão, briga, comentários na internet, provavelmente vai sair no Jornal Nacional amanhã. É o seguinte, se você tem dificuldade de dar dízimo e oferta, é porque Deus não fez a obra na tua vida como deveria ter feito até agora. Só isso. E olha outra coisa, dízimo não é esmola. Dízimo é dízimo. Isso é importante. Eu tenho visto que as pessoas que aprendem, isso é um processo, dízimo é um processo de fé. As pessoas que têm esse processo na vida delas, é uma pessoa que colocou mais Deus na sua vida e tirou algumas coisas. Porque dinheiro é idolatria.
Por que dinheiro é idolatria? Eu idolatro dinheiro porque eu tenho medo que vai fazer falta para mim. Eu acho que o dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Eu acho que o dinheiro vai resolver todo o meu futuro está na mão do dinheiro. O dinheiro é que vai resolver meu problema. Mas quando eu dizimo, eu estou dizendo assim, não é o dinheiro que vai resolver o meu problema. É Deus que eu confio que vai resolver o meu problema. É Deus que vai me dar paz, é Deus que me dá confiança, é Deus que vai me dar esperança, é Deus que vai me dar certeza lá na frente, é Deus. Quando eu dizimo, eu tiro de mim alguma coisa e coloco mais de Deus na minha vida. Se você disser assim para mim, pastor, eu tenho muito pecado na minha vida, começa a dizimar. Mas por quê? Porque quando você dizima, você está dizendo assim, eu confio mais em Deus. Eu confio mais em Deus. Eu confio mais em Deus. E aí o pecado vai perdendo a força dentro de você. Quantas e quantas pessoas eu atendi no meu gabinete que estavam passando por crises homéricas no casamento, crises não sei aonde, crises no trabalho, pessoas que estavam com problemas sérios de qualquer tipo. E eu percebi o seguinte, tem pecado nessa vida. E essa pessoa falou assim, pastor, eu não consigo dizimar. Ou você dizima e dá lugar para Deus agir na sua vida, ou o pecado agir na sua vida. Isso é uma escolha. Teve uma vez, chegaram para Jesus, né? Chegaram para Jesus e disseram assim para ele, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, João 3,3, vos é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Entendeu isso? Nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Vai ter que voltar no ventre, nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, dízimo é experiência com Deus. Dízimo é você dar um espaço para Ele. E você começa a entender a respeito de dízimo e oferta quando você entende, quando você é tocado pelo Espírito. Que a carne é carne. Sabe, a carne diz, não, vai faltar. A carne diz, fala, não, vai faltar. O Espírito diz, confia. O Espírito diz, descansa. O Espírito diz, semeia. O Espírito diz, e fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está em busca de um povo obediente à palavra, que nasceu de novo, que teve uma experiência com Deus. Se você fala, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade de dizimar e ofertar, meu querido, se ajoelha no teu quarto, naquela poltroninha, e fala, Senhor, me ajuda. Menos de mim, mais de ti. Senta naquela poltroninha e fala assim, ou eu confio no Senhor, ou eu confio no Senhor. Ou eu vou ficar a vida inteira ganhando e perdendo, não ganhando e não ganhando, e não ganhando e não ganhando, e achando que a vida tudo é difícil, achando problema aqui, problema ali, e não vendo a manifestação de Deus. Eu poderia contar aqui dezenas de vezes que Deus agiu na minha vida, milagrosamente. E por quê? A semeadura que eu fiz. Semeadura é semeadura, não tem jeito, semeadura é semeadura. E a semeadura é uma decisão sua, é uma decisão, você decide, eu vou semear, eu vou dizimar. Não importa, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Isso, fazei prova de mim. É difícil isso, né? E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida.
Bênção sem medida. Quantas e quantas pessoas eu tenho visto Deus fazer milagre na vida delas. Sabe por quê? Mesmo em pandemia. Por quê? Porque elas sempre semearam. Quando você semeia, lá no céu, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Eu confio mais em Deus do que na notícia. Eu confio mais em Deus do que no que está acontecendo ao meu redor. Eu confio mais em Deus do que na circunstância. Eu confio mais em Deus. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, lança a rede. Eu falei: Senhor, como é que eu vou lançar a rede? Passei a noite batendo rede, não tirei nada. Agora é de manhã cedo. Agora é que não tem peixe mesmo assim. Joga a rede, Pedro. E Pedro disse: Senhor, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E ela voltou lotada de peixe. E fazei prova de mim, e fazei prova de mim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Esse é o porquê. O porquê é que Ele quer estar próximo de você. Porquê é quando alguém tirar uma foto sua, você vai ver do teu lado Deus agindo na sua vida. E fazei prova de mim. Esse é o porquê. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Esse é o porquê. Porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer que você diga: não fui eu, foi Deus que fez. Quando o Gideão estava lá com aqueles centenas de homens, milhares de homens, Deus falou assim: não quero não, coloca só 300. Por quê? Para que você não diga que foi na tua força. E eu quero que seja na manifestação do meu poder. E fazei prova de mim. E fazei prova de mim. E fazei prova de mim. Faz o seu dízimo agora, a sua oferta. Você que está em casa, tem um QR Code aí. Você pode fazer. Faz o seu Pix, faz o seu dízimo. Esse momento é um momento sagrado onde você manifesta o poder de Deus na sua vida. Não esqueça. Aquele rapaz de vermelho ali é o rapaz da construção. Rapaz da construção, nós precisamos arrecadar essa semana uma oferta especial para a construção. Se você puder, quiser, nós precisamos de uma oferta especial essa semana para a construção, em nome de Jesus. Os espíritos ordenam os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém vos fechar. Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar.
Amém. Olha só o que aconteceu. Bispo Sérgio, pode vir para cá. Olha só o que aconteceu. Você vê que nós temos falado tanto na igreja, para a igreja testemunhar, né? Para a igreja sair das quatro paredes. Não é isso não? Esses dias eu escutei umas gargalhadas espirituais. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está rindo, Pai? Ele falou assim, estou rindo, eu estou sorrindo, meus filhos estão espalhando as boas novas. Olha só que coisa. Tem slide aí, o Henrique? Olha só, tem slide aí, olha só. Sana nossa terra. Quem escreveu isso foi a Bia. Bia é a mãe do Igor, esposa do Cláudio. Eles dois, o Cláudio e a Bia, são discípulos da Paula e do D'Angelo, nossos queridos pastores. Mostra a foto dela. Ela está lá em Cancún. Por quê? Porque o filho dela vai casar, então ela teve que fazer quarentena. Então o que ela fez? Ela escreveu um papelzinho lá, Sara nossa terra, sana nossa terra, e saiu evangelizando em Cancún. Que coisa! Sabe o que é isso? Estou pronto. Que pensar em... Ela foi lá, estava lá em Cancún, tinha que estar, por causa da quarentena, foi evangelizar. Caramba! Olha só. Quem sabe, né? Alguém leu, alguém viu, alguém foi tocado. Uma coisa tão simples. Simplesmente ela está lá. Olha lá. Bia, um beijo para você. Deus te abençoe. Cláudio, Paulo e D'Angelo, parabéns pelos discípulos queridos que você tem. Agora, uma outra foto aí, uma terceira foto. Você não vai ver, não, mas quem está ali é a pastora Lilian. Ela também está em Cancún. Acho que eu vou abrir Vamos abrir uma Sara Nossa Terra em Cancún, porque ela também está indo viajar para visitar a filha que mora nos Estados Unidos, e lá no hotel que ela está tem uma célula. E ela deu a célula, estou ajudando aqui na célula. Então toda noite tem uma célula. E ali, olha só. Caramba, estou pronto. Fala assim, estou pronto. Eu estou pronto. Seja no garçom que vai te atender no restaurante, seja a menina que te atende, que cobra aquele pedágio caro pra caramba, seja qualquer pessoa, o cara que está cortando o teu cabelo, o cara que está te ajudando, o cara que vai consertar teu carro, qualquer pessoa, ela precisa escutar as boas novas do Evangelho. Não perca tempo. Afinal de contas, estou pronto. Amém? Queria agradecer aqui o privilégio de nós termos hoje o nosso querido Bispo Sérgio aqui. Bispo Sérgio, tudo aqui é seu, a igreja, tudo. Fica à vontade. Deus abençoe. Bem, graças a Deus, uma alegria podermos estar nesse começo de uma nova semana, para recebermos do Senhor as instruções para esse novo tempo. Isso é tão importante, é tão tremendo. Muitos de nós ficamos recuados em função de tudo que aconteceu, mas agora é tempo de avançar. Nós já entendemos tudo o que aconteceu e agora avançar. Que coisa importante esse período de instrução. Na realidade, esse domingo, primeiro dia de uma nova semana, nós nos reunimos porque é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou e com isso Ele estava fazendo uma declaração, estamos começando tudo novamente. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando isso ocorre? Todo o tempo, todo dia. E nós nos reunimos nessa manhã para entender como vai ser esse tempo que está à nossa frente. Isso é muito importante para todos nós. Existe uma razão de Deus para estarmos aqui. Quando nós colocamos as nossas razões e as nossas vontades acima das razões de Deus, certamente estamos construindo um caos, estamos construindo uma grande confusão. Mas quando quebrantados, contritos, nós tomamos essa decisão tão sensata de dizer, faz a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Então nós vamos entrar num período que vale a pena viver
E eu sei que cada pessoa que decidiu, eu vou separar esse meu tempo, seja em casa, online ou aqui presencial, para dizer: Deus, fala comigo, me instrui, me mostra o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como viver nessa nova semana. Isso é a melhor decisão que nós podemos tomar. Uma coisa importante é que a igreja tem vivido esse processo, uma preparação para entender melhor a vida. Então chegou-se a essa conclusão: estamos prontos? O que vamos começar a fazer? Nessa manhã eu queria falar com você sobre algo que você deve fazer, que nós devemos fazer, que nós devemos experimentar com uma profunda intensidade, que é uma vida de oração. Um pensador, teólogo, estudioso da palavra de Deus, no século XVIII, ele disse uma frase interessante, chamou bastante a minha atenção. Ele disse: ore, continue orando, até que você ore de verdade. Essa não é uma experiência simples, não é uma experiência fácil. Talvez Jesus tenha ensinado um caminho que todos nós podemos trilhar nessa semana. Ele pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos e disse: olha, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não vão conseguir entender o reino dos céus. Eu li outro dia a história de um casal que teve que sair bem cedo para trabalhar e deixou o filho de 6 anos com os pais dela. Então ele ficou lá durante aquele dia, brincando com a avó, com o avô, e no final do dia ele se ajoelha num cantinho da sala e ele começa a orar. A avó olha aquilo e fica impressionada e fica ali pertinho ouvindo a oração, e ele estava orando: Papai do céu, meu Deus, protege meu pai e minha mãe. E ele vai orando então pelos amigos, pelo avô, pela avó, e de repente ele diz assim: Deus, traz de volta o meu pai e a minha mãe. Então a avó interrompeu a oração e disse assim: é claro que o seu pai e sua mãe vão voltar, eles amam você. Aí o garotinho falou assim: shh, vó, eu estou falando com Deus. Olha que coisa interessante, nós não entendemos assim a oração. O nosso entendimento sobre a oração é como algo quase que desnecessário. Na maior parte das experiências hoje de pessoas que estão procurando desenvolver sua relação com Deus. Eu me lembro que aconteceu na igreja uma situação de um novo convertido, alguém que estava sendo consolidado por alguém. O consolidador pediu um dinheiro emprestado para o novo convertido, coisa que não se deve fazer. Mas pior ainda foi não ter pago no prazo combinado. Então criou-se um constrangimento, uma situação difícil, e um dia eu estava na igreja e de repente esse novo convertido apareceu lá, e ele disse para mim assim: eu emprestei um dinheiro para fulano de tal, que é líder aqui na sua igreja, e ele não me pagou, e hoje eu tenho um compromisso para pagar, eu esperei até hoje, agora eu ligo e ele não me atende, e eu tenho uma conta para pagar. E falou o valor. Então, assim, sinceramente, se eu tivesse o dinheiro, está resolvido, está pago, mas eu não tinha o dinheiro. Então, se eu não tinha o dinheiro e tinha um problema ali na minha frente, qual era a única opção que eu poderia ter naquele momento? Era orar. Então eu disse para ele: eu vou orar aqui com você. E eu fiz uma oração. Orei por ele, orei pela dívida dele, orei pela pessoa que estava devendo. E
Quando eu terminei de orar, eu estava sentado e ele estava em pé na minha frente, ele havia ficado em pé na minha frente, com os braços cruzados assim na minha frente, parado. E eu terminei de orar. E ele disse assim para mim: é só isso que você pode fazer por mim? Aí eu disse: isso é muito. Ele virou as costas e foi embora, pisando duro, irritado. E eu fiquei ali pensando, né? Por que acontecem essas coisas no nosso meio? Pensando nisso, e pensando, mas eu já orei, então esse não é mais um assunto aqui. E pronto, fui cuidar de outras coisas. Passou, sei lá, 1h, 45, não foi muito tempo. Me ligou, e era ele. E aí ele disse para mim assim: oração funciona. Ele acabou de me mandar aqui o comprovante da transferência bancária, ele acabou de me pagar. Então, eu fico pensando nessas experiências de oração, nesse chamado à oração. Na realidade, tudo na nossa vida deveria ser resolvido assim. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, não é uma coisa fácil de explicar. Eu queria usar como referência uma experiência do apóstolo Paulo. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim: puxa, mas o apóstolo Paulo era um homem de oração. Sim, vamos aprender com ele, as suas motivações, a forma como ele se relacionava com o mundo em volta dele, como ele se posicionava em relação a estar pronto. Ele estava pronto. E eu creio que a melhor carta para que nós pudéssemos entender como nós devemos posicionar a oração seja 1 Tessalonicenses. Abra lá a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, e nós vamos começar lendo no capítulo 1, o versículo 2. No versículo 2, Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembra, essa é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Das suas 13 cartas, essa foi a primeira. Ele viveu uma experiência incrível com essa igreja. Ele foi espancado, feito prisioneiro, humilhado, ameaçado de morte em Filipos. Então, tudo aquilo que de sofrido um homem pode viver por estar servindo o evangelho, ele viveu em Filipos. E ele saiu de lá para salvar a vida, e foi para Tessalônica. Então, quando ele chega em Tessalônica, qual é a primeira coisa que Paulo faz? Ele vai a uma sinagoga. Era sempre essa estratégia, e ele prega, e ele anuncia o Senhor Jesus ali. E ali, então, muitas pessoas se convertem, judeus e gregos e outras nacionalidades, e se forma uma igreja em Tessalônica. Essa igreja, ela é impressionante porque Paulo ficou ali 3 semanas, 3 sábados, e houve novamente uma grande perseguição, e ele teve que sair às pressas para salvar a vida. E então agora ele estava longe de Tessalônica, e ele sabia que todas aquelas pessoas eram novos convertidos. E então ele escreve esta carta porque ele está tremendamente preocupado sobre o desenvolvimento, a firmeza na fé dos crentes daquela nova igreja. Então ele escreve esta carta, e no versículo 2 ele diz assim: olha, eu estou longe. Lá na frente ele vai falar: vocês estão longe de mim nos olhos, mas estão próximos de mim porque estão no meu coração. E ele está dizendo: eu sempre agradeço a Deus por vocês. Você já parou para pensar no quanto isso é importante para a gente, que estamos posicionando a nossa vida em relação a uma nova semana? Todos nós somos importantes na vida um do outro.
todo esse processo de consolidação e desenvolvimento da nossa fé, tem muito dos nossos irmãos. Eu tenho muito do bispo Francisco e da bispa Ana na minha vida, muito. Então, é óbvio que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, por aquilo que eles fizeram, fazem. Nós devemos agradecer a Deus pelos irmãos que compõem a igreja que nós pertencemos, porque todos eles, por um olhar, por um aperto de mão, por uma palavra, por uma oração, por um convite, por algo que acontece nesse relacionamento de quem está indo para o céu, precisamos agradecer a Deus. Então Paulo está dizendo, eu estou preocupado se vocês estão bem, estou preocupado se a fé está crescendo, se vocês estão observando todos os ensinamentos que eu lhes transmiti rapidamente em 3 semanas, mas essa preocupação não se transformou numa ansiedade, pelo contrário, eu estou orando por vocês, eu estou agradecendo a Deus por vocês. Depois, lá no versículo 10, ele diz uma coisa assim, que orienta muito as nossas orações. No versículo 10 ele diz, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, presta atenção, ele estava preocupado com os irmãos, ele estava agradecendo a Deus pela prontidão deles em receberem o Evangelho, mas ele estava construindo um motivo pelo qual nós devemos orar uns pelos outros. Nós estamos caminhando para uma festa impressionante. Hoje estamos um dia mais próximos dessa grande festa. Essa é a maior expectativa da nossa vida. Nós vamos viver a coisa mais espetacular. Se alguns de nós partirmos antes desse acontecimento, privilegiados, ressuscitaremos primeiro e iremos encontrar com o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos subirão, serão arrebatados. Uma coisa impressionante, nunca houve na história, porque tudo que está ligado a Jesus divide a história. Quando ele veio pela primeira vez, tudo passou, tudo se fez novo. Quando ele vem esta segunda vez, ele vem para colocar as coisas tudo na perspectiva de Deus, o seu reino implantado. Isso é a grande expectativa. Então Paulo está juntando aqui, eu estou agradecendo a Deus por vocês, porque olha, vocês tomaram a melhor decisão que poderiam ter tomado na vida, e estão preparados para o grande acontecimento. Quando você está orando, quando nós estamos nos envolvendo nesse momento sobrenatural, é inexplicável, é transcendente, tem uma expectativa nesta oração, nós vamos nos encontrar brevemente. Estamos mais próximos desse grande encontro. Uma repórter faz uma entrevista com Billy Graham, quando ele estava ali pelos seus 98 anos de idade, já bem próximo da morte, e ela vai e faz uma entrevista, e ela pergunta para ele, pastor, como é envelhecer? E ele ficou calado alguns instantes, e depois levantou os olhos na direção da repórter e disse, envelhecer é estar mais próximo de Deus cada dia. Isso muda a nossa perspectiva de oração, porque nós estamos caminhando para esse encontro. Esse é o melhor. Às vezes nós queremos falar com Deus sobre coisas que nós queremos muito receber hoje, queremos resolver um problema aqui com Deus. Deus está dizendo, olha, quem colocou esse problema aí na sua vida foi eu. Mas por que, Senhor? Porque eu estou preparando você para morar comigo. E quem vai morar comigo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Todas essas situações desagradáveis, as situações complicadas que nós vivemos, têm uma só finalidade: preparar você para esse grande encontro. E como muda a nossa perspectiva de oração quando nós temos isso diante dos nossos olhos. Depois, eu queria compartilhar com você, lá na frente, no capítulo 5 de Tessalonicenses, o verso 17. Muito conhecido, fácil de memorizar, e lá diz assim, orai sem cessar. Isso é para derrubar alguns mitos que a gente costuma viver na vida, e também coisas erradas que nós falamos. Tem gente que adora dizer, eu orei muito, e Deus não me respondeu. Isso é mentira, ninguém ora muito.
Porque se a ordem é orar sem cessar, muito é pouco, é sem cessar. Então, ele está dizendo para você, tem um estilo de vida que eu quero que vocês tenham. Que estilo de vida é, Senhor? Um relacionamento contínuo. Vamos ter um relacionamento contínuo, vamos conversar continuamente, esteja comigo o tempo todo. Há muitos motivos pelos quais você deve orar, há muitos motivos pelos quais você deve permanecer comigo. O que eu posso dizer para Deus que Deus não saiba? Nada. Ele sabe o que você vai dizer semana que vem, o ano que vem, daqui 2 anos, Ele sabe o que você vai dizer, Ele sabe o que você vai pensar. Então não existe absolutamente nada que eu possa dizer para Deus que é novidade. Por que Ele quer que eu ore, se Ele já sabe? É porque eu não sei como é bom depender de Deus, como é bom ter essa presença constante na nossa vida. Então, orai sem cessar. Depois ele diz, no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deve ser presente na nossa vida essa experiência de gratidão em todo o tempo. Vamos começar uma nova semana. Eu tenho uma agenda nessa semana. Não esquecer nenhum dos benefícios que Deus preparou e já derramou sobre a minha vida. Então vou ser grato a Deus em todo o tempo. Tem uma coisa interessante sobre a oração no versículo 25. Versículo 25, quando Paulo diz assim: irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Olha que aliança nós podemos fazer ao longo dessa semana. Nós temos muitas pessoas que acabaram de chegar na igreja. E é muito bom que você compartilhe com ele a palavra e desafie essa pessoa a orar por você, porque você está ensinando ele a orar. Ore por mim essa semana, por favor. Ore por mim. Olha que coisa grande, o grande apóstolo Paulo, homem de intimidade com Deus, nós diríamos, o homem da oração forte. O que ele está dizendo para os cristãos novos em Tessalônica? Orem por mim, orem por mim. Nós estamos nos organizando para desenvolver essa vida de oração. Tem uma coisa importante que eu queria compartilhar com você também nessa manhã, não está em Tessalonicenses, mas está lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10... tem algo que é maravilhoso, que pode organizar muito a sua vida e você saber começar a exercer essa prontidão no servir a Deus. Entender o calendário de Deus e entender a necessidade que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida nesta semana. Lá, Paulo compartilha, no capítulo 10, versículo 1, ele compartilha uma experiência dele. Ele está dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo está dizendo que ele anotou o nome de todos os seus conterrâneos. Ele era israelita. Então ele fez uma relação de toda a sua parentela. Pessoas que conheciam muito de religião, mas não conheciam o Senhor Jesus. Não tinham essa revelação. Então Paulo estava dizendo: eu oro pelos meus parentes. Na realidade, eu estou orando por todos esses que vieram da mesma descendência que eu vim. Estou orando pela minha nação. O que eu estou pedindo a Deus? Que salve-os. Ninguém pode salvar-se. Ninguém pode salvar-se. Você não pode pagar com todo o dinheiro que você conseguir na sua vida. Você não pode comprar a sua salvação. Ele mesmo explicou: não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Então você pode definir nessa semana e o resto da sua vida que você vai orar pela salvação das pessoas que Deus coloca na sua vida. Sabe, gente, existem orações que nós fazemos hoje e a resposta vem 45 minutos depois. E existem orações que nós fazemos hoje e 25 anos, e 30 anos, e 40 anos. O tempo da resposta é do grande, maravilhoso Pai que nós temos e que sabe qual é o melhor tempo e a melhor hora. Mas Ele ensinou, o Senhor Jesus ensinou, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18,
ele ensinou sobre esses assuntos que nós levamos na presença de Deus. Ele diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você começou a orar hoje e não veio resposta, continue orando. E se não vier na semana que vem, continue orando. E se não vier o mês que vem, continue orando. E se não vier o ano que vem, continue orando. Enquanto você estiver aqui, ore, interceda, peça: Deus, eleja o meu pai, eleja minha mãe, eleja meu tio, eleja meu parente, meu cunhado, eleja o meu amigo, meu colega de trabalho, eleja-o para que ele esteja também conosco nessa grande e maravilhosa festa que nunca mais terá fim. Ore, faça a sua lista de salvação. Você pode pensar assim: não, mas essa pessoa não quer saber de nada, essa pessoa, o coração dela é muito duro. Então, você não tem argumentos, mas Deus tem. Nessa parábola, Jesus estava contando a história de que numa cidade havia um juiz muito ruim, um juiz mercenário que vendia sentenças, e lá tinha uma mulher que precisava de uma decisão do juiz. Então, o que ela fez? Ela foi de manhã, ela foi ao meio-dia, ela foi à tarde, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Então o juiz disse assim: eu vou atender essa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. Então, quando o juiz viu essa decisão, ele não era honesto, ele vendia sentenças, ele era um mercenário, mas ele disse: eu não aguento insistência. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava querendo ensinar você: se esse juiz não aguenta insistência, imagina quem ama você. Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Eu quero estar pronto, eu quero começar a trabalhar nessa semana, eu quero viver para a glória do meu Deus. Então comece a ter uma vida de oração. Aprenda que orar sem cessar é o nosso desafio. Isso é tão interessante, não é? É tão interessante orar sem cessar. Ande orando, viva orando, tenha pensamentos de oração em todo o tempo na sua vida, e lembre que esta oração de intercessão, ela faz o efeito. Abra a sua Bíblia lá em Isaías no capítulo 43, no capítulo 41, Isaías 41, versículo 18, diz assim: eu abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Não tem ninguém que é tão duro que o Senhor não possa mudar o coração. Continue clamando e intercedendo pela sua lista de salvação. Deus quer salvar. E nós estamos nesse tempo aqui, andando na terra, fazendo essa conexão entre pessoas que Deus quer salvar. Ele precisava de você? Não, não precisava. Mas Ele escolheu precisar de você. Isso então é um grande privilégio que nós temos. Quando a Bíblia quer falar sobre oração, é interessante o que Tiago diz lá no capítulo 5 da sua carta. Tiago capítulo 5. Então, ele diz assim, que Elias era um homem poderoso de oração. E ele orou e teve manifestações poderosas, produto da sua oração. Mas, no versículo 14 e 15, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que reforço você tem para crer na oração pela sua lista de salvação.
Nós aprendemos aqui que se tem alguém doente, o remédio é orar. Se tem alguém passando por uma privação física, o remédio é a oração. Mas ele fala de uma doença pior do que qualquer doença física. A doença se chama pecado. Quando aqueles amigos levaram o paralítico e colocaram diante do Senhor Jesus, Jesus olhou para aquele homem e ele diagnosticou: o seu maior problema é o pecado. Então, perdoados estão os teus pecados. Ah, mas começaram a criticar: quem é ele para perdoar pecados? Então ele disse: se vocês estão duvidando que eu tenho poder para perdoar pecados, então levanta e anda em nome de Jesus. No meu nome, eu autorizo você a levantar e andar. Presta atenção, que coisa interessante é isso. A maior doença do mundo não é o câncer. A maior pandemia não é o SARS-19. A maior doença do mundo é pecado. E o Senhor está chamando você para lutar contra essa doença. E Ele está dizendo: essa oração que você faz em favor de alguém que está com essa doença, alcança a graça de Deus. É uma oração perseverante. Olha para aqueles homens. 4 homens levando uma maca no meio de uma cidade. A sala está cheia, não tem como entrar. Como é que nós vamos fazer? Vamos desistir? Não. Tem um jeito de subir. Vamos ao terraço, tira o telhado, vamos descer a maca. E agora desce a maca e coloca diante de Jesus. O que isso ensina para a gente? Sobre orar e nunca desanimar. A oração é um mistério. A oração é transcendente. A única forma de você aprender sobre a oração é orando. É aceitando os desafios e começar a praticar. Para a gente terminar, eu queria mostrar para você uma série de orações feitas na Bíblia que são muito interessantes. Por exemplo, Abraão faz uma oração. Tem um momento da vida dele, ele está ficando velho, ele não tem filho, e de repente ele ora para Deus: Deus, onde é que estão tuas promessas? Estou quase acabando aqui, e o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer. Olha que oração é essa? Mas por causa dessa oração, Deus vem e diz: não, Abraão, conta as estrelas, conta a areia aqui do deserto, vê se você pode contar, é assim que vai ser tua descendência. Uma oração improvável. É interessante, Elias, um grande homem de oração, mas um dia ele faz uma oração: Senhor, mataram todo mundo, só ficou eu. E Jesus disse: não, Elias. O Senhor disse: não, Elias, eu guardei 7.000 homens que não fizeram acordo com Baal. Mas a oração dele foi afrontosa. Veja, por exemplo, aquele homem que leva um filho doente. Os discípulos não conseguem libertar o demônio que produzia aquela enfermidade, e ele está ali desesperado. Então Jesus chega e diz para ele: olha, se você pode crer, tudo é possível que crê. E o homem faz a oração mais improvável e maluca que a Bíblia registra. Ele diz: eu não creio, me ajuda. Sabe o que Jesus fez? Curou aquele homem. Então o que eu aprendo com essas orações improváveis? Que não é pelo que eu falo, que não é pelo que eu estou dizendo, é simplesmente pela honestidade do meu coração, de me sentir carente, necessitado, dependente, e é essa oração que ele ouve. Então eu queria te perguntar nessa manhã: quem aqui nesse grupo maravilhoso que Deus reuniu para instruir nessa semana, não está pronto para dar esse passo na vida? Aceitar o desafio e dizer: sim, eu vou fazer diferença. Ele disse para a igreja dele: orem pelas autoridades, orem pelas autoridades, igreja, ore pelas autoridades, ore pelos homens que estão em eminência, para que vocês tenham paz. É interessante isso, não é? E para a gente concluir que nós precisamos nos posicionar em relação a isso, quando Faraó enfrentou 10 pragas no Egito, cada praga ele mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem por mim. Quem de nós foi chamado para orar pelo prefeito ou pelo governador por causa dessa praga? Então, nessa manhã Deus está dizendo: dê o próximo passo. Eu posso começar com você. Você e eu somos maioria e temos poder. Amém? Você pode ficar em pé? Você é o início
de algo grande que Deus vai fazer nesse tempo no Rio de Janeiro. Eu quero que você diga isso para quem está mais próximo de você. Fala, você é o início. Vai começar algo tremendo aqui, pela posição que você vai tomar. Eu queria te perguntar uma coisa diante de Deus. Você tem uma lista de oração? Quantos estão aqui conosco nesta manhã e não têm uma lista de oração? Talvez você tenha uma lista de pedidos que você faz a Deus, mas nessa lista não tem as pessoas que Deus colocou na sua vida. Olha, se você usa Uber, e se você chama hoje uma corrida e aparece o mesmo motorista da semana passada, você pode saber que Deus está nisso, e que a chance desse homem é você. Quantos querem nessa manhã dizer, eu vou fazer minha lista de oração? Levanta bem alto a sua mão, é só entre você e Deus. Eu vou fazer a minha lista de oração hoje. Eu vou colocar todos esses nomes, e eu vou fazer um compromisso com Deus nesta manhã. Eu não vou parar de orar enquanto esta pessoa não estiver aqui comigo, sendo instruída por Deus acerca da nova semana. Levanta bem alto a sua mão, se posicione fortemente, porque essa grande obra que vai começar através de você, vai começar com você orando, sem cessar, sem desfalecer, sem desanimar. Incomode Deus, se é que isso é possível. Deus não é incomodado nunca. Mas comece a dizer, Deus, eu não vou sair daqui enquanto a minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meus filhos não estiverem aqui. Mantém bem alta a sua mão. Senhor, nós oramos para que nesta manhã, esse privilégio maravilhoso que o Senhor abriu para todos nós, o Senhor abriu a sala do trono, o Senhor estendeu o cetro na direção de cada um de nós, os teus filhos que peregrinamos na terra nesse ano de 2021, o Senhor estendeu o cetro, e o Senhor disse a cada um de nós, pede-me, que nesta manhã, Deus, todos nós possamos viver essa maravilhosa experiência de sermos intercessores na terra. Tua palavra fala que os teus olhos estão passeando na terra, procurando encontrar homens e mulheres que se coloquem na brecha, que têm mãos erguidas, ó Deus, e essas mãos estão erguidas dizendo, o Senhor me encontrou, Senhor, o Senhor me encontrou, eis-me aqui. Começa a ligar aqui na terra, ó Deus, começa a ligar através da minha vida aquilo que será ligado no céu. Pessoas salvas, pessoas preparadas para viver eternamente em Tua presença. Cobre, Senhor, com essa unção de perseverar e nunca desistir. Cada vida com a sua mão erguida aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu creio no poder da oração. Canta com a gente essa música. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Imagina você orando sem cessar pela sua lista de salvação. Imagina.
E você orando e crendo que essa pessoa um dia vai estar aqui, participando de um culto aqui. Imagina, até o final do ano, você vai orar por 3 pessoas. As 3, as 2 ou uma vão estar aqui com a gente até o final do ano. Mas você precisa fazer um propósito. A minha lista de salvação, 2 já foram alcançados. Agora falta só um. E eu creio na autoridade do nome de Jesus que a minha lista vai ser alcançada toda ela. Eu queria falar uma coisa. Deus tem me incomodado a respeito de pessoas que tiveram uma experiência com Deus e essas pessoas se afastaram. Liga para elas, comece a orar por elas. São pessoas importantes que Deus já começou a fazer um trabalho na vida delas, mas por alguma razão se desviaram, por alguma razão se afastaram. Vamos orar para essas pessoas sem cessar, para que elas sejam novamente ligadas à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E depende de você. A sua oração vale muito nesse momento. Sua oração. Você liga para ela e fala assim: estou com saudade de você e eu quero te dar uma notícia. Eu vou orar por você. Eu estou orando por você. E isso faz toda diferença na vida da pessoa, em nome de Jesus. Amém? Quando nós fizemos uma campanha, estou pronto quer dizer, olha, estou pronto, estou preparado. Nós pregamos semana passada a respeito, você precisa conhecer mais a Deus, para saber a vontade dEle. Você precisa ter mais intimidade com Ele, através da palavra. Agora falamos através da oração. Hoje à noite a nossa querida pastora Cláudia Elisa vai trazer uma palavra poderosa também, a respeito desse mesmo tema. Nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que busca, nós somos uma igreja que estuda a palavra, nós somos uma igreja que tem sede da palavra. Para quê? Para que o reino de Deus possa ser implantado na nossa vida, na vida de todos que estão próximos da gente, em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos aqui tem uma intenção, e a intenção é fazer com que você fique mais perto de Deus. A nossa intenção é te aproximar cada vez mais de Deus. Queremos que cada um de vocês tenha essa direção, estar mais perto do Pai, sermos mais parecidos com Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Eu não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Igreja Sara a nossa terra. Bem forte, estou pronto. Sara a nossa terra. Eu te abençoo, 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 em nome